E aí pessoal, tudo bem? Essa aqui é a nossa segunda aula. Na primeira aula a gente implementou a primeira parte do nosso CRUD de usuários, né? Foi a parte do cadastro, né? De salvar um cadastro. Então, vamos subir a aplicação aqui para fazer um teste. Para vocês acompanharem aí que o nosso CRUD ele já está cadastrando o usuário, né? Vamos abrir o terminal aí do VS Code, vamos um Docker Compose Up para subir o nosso container com o nosso banco de dados, né? E o adminer para a gente poder visualizar os dados que estão no banco, né? Esse aqui está funcionando já subiu. Nosso adminer, deixa eu só atualizar aqui. Esse aqui é PGSQL, né? Que é o nome que está dentro da nossa configuração aqui do Compose, ó. PGSQL. E eu vou precisar do usuário e senha do Postgres para poder autenticar lá, né? Aqui, usuário PGUser, senha PGPassword. Aqui a gente seta o Postgres, né? E a base não precisa colocar. E aqui está a nossa base aqui Nest, né? Tem a tabela usuário. E aqui em selecionar dados não tem nenhum usuário. Vamos startar o projeto agora, né? Vamos abrir outro terminal aqui. Então, yarn start dev. Esse comando é padrão do Nest, tá? Ele já vem setado quando você cria. Lá dentro dos scripts aqui você vai achar ele aqui, o start dev, que ele executa a CLI do Nest, né? Vamos dar um start dev. Ele vai subir aqui pra gente e vai mostrar as rotas que foram mapeadas, né? No caso aqui users, mas a gente só implementou essa aqui, ó, o post do users, né? Vamos no postman aqui, create user, né, localhost /users, e no body a gente passa aqui o que a gente implementou na aula passada, né? E a gente dá um send aqui, ele cria um 201 created. Se a gente vier aqui atualizar agora, aparece o nosso usuário aqui, ó. Com a senha, com o hash da senha, né, que a gente implementou, o nome, e-mail, bonitinho, e o ID gerado automaticamente pelo TypeRM. Vamos lá, então hoje a gente vai implementar a parte de find all aqui, ó, aqui para retornar todos os usuários. Isso aqui é relativamente simples, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, a gente só vai dar um query aí em todos os usuários e vai mostrar na tela, basicamente. Então, só para vocês observarem aqui, ó, a gente já tem setado essa função aqui, que é dentro do service, certo? E quem mapeia o service é o controller, né? Então, se você vier aqui no controller, users controller, aqui no find all tem um get aqui, que vai usar esse user service, é a função find all. Então, quando a gente der um get, né, nessa rota aqui, no caso aqui, ó, dá um get no users, que já está até aqui mapeada, ele vai executar essa função aqui, que porventura está dentro desse arquivo aqui, que é essa função aqui, ó. Então, se a gente der um get lá no users, ele vai retornar essa string aqui pra gente, ó. Vamos só testar aqui, ó. Dá um get aqui, ó, dá um send, olha lá, ó. This action return all users. Se a gente alterar aqui, ele vai mudar a resposta lá, entendeu? Ele vai montar o server de novo aqui. E se eu der outro send aqui, ó, tá vendo? Então, basicamente é assim que o Nest funciona. O esquema de injeção de dependência é para isso que ele serve. No caso, a gente injetou a dependência aqui dentro desse constructor. Ó. Aí tem aqui o users repository. E aqui no controller também tem, ó, tem injetado aqui o user service, que daí ele instancia dentro do this aqui. Para quem já tem uma noçãozinha de classe, esse aqui é uma classe que você se referencia ao que foi injetado aqui no constructor, né? Então tá, vamos lá. Aqui no find all a gente só tem que fazer um query dentro do user repository, né? Que já está instanciado aqui, ó. Então o que a gente vai fazer? A gente vai apagar isso aqui e a gente vai dar aqui um const, que a gente vai criar uma variável aqui, né? Const users, né? Que vão ser todos os usuários que vão retornar. A gente vai dar um await this, aqui ó, users repository, e já tem essa função
aqui que é do TypeORM, né? Então a gente vai dar um find aqui, ó. E aí a gente vai passar o que a gente quer selecionar. Se você der um Ctrl+, ele vai dar tudo que você tem de opção dentro do Find Many Options, né? Que é do TypeORM. Então aqui você tem opções de cache, de comentário, de ordem, de relacionamentos, de skip take para fazer paginação, transactions, se você quer fazer mais de uma query, se você quer fazer paginação, você precisa, né, fazer uma query para ter os dados, outra query para ter a quantidade de páginas e tal, se você quer fazer uma paginação bonitinha. Aqui a gente só vai usar o select e a gente vai passar um array aqui do que a gente precisa, né? Eu vou querer ID aqui, ó, ele já tá dá as opções aqui. O TypeScript ajuda a gente bastante. Eu vou querer ID, nome e e-mail aqui, ó. Beleza? Aí eu tenho que retornar alguma coisa sempre, né? Então aqui eu dou um return users, né? Que é essa variável que a gente criou aqui, ó. Então o que vai acontecer? Que isso aqui tem que ser async, né? Para dar o await aqui dentro, a função tem que ser assíncrona. Basicamente, essa query aqui, ela foi armazenada dentro dessa variável e eu estou retornando ela. Vou salvar aqui. Quando a gente der a query lá, ele já tem que retornar para mim todo mundo que ele encontrou aqui, ó. Vamos fazer um teste aqui agora, né? Get users, dá um send. Olha lá, ele retorna o user, que é o usuário que a gente acabou de cadastrar. Vamos cadastrar outro aqui só para fazer um teste. Vou cadastrar aqui santana.denner, nome Santana. E vou dar um send, ele vai me dar 200 created. Eu vou dar um get aqui, ele vai mostrar os dois, ó. Beleza? Então você vê que é bem simples, tá? Trabalhar no Nest com CRUD. Então a gente tem a função aqui find all e a função create já. Aí para a próxima aula eu vou pegar essa função find one, que é para a gente procurar achar um usuário específico, né? A gente geralmente usa isso para fazer algumas validações, por exemplo, a gente tem lá uma rota update e o usuário passa, né, um ID e a gente, antes de executar a query do update, a gente vai checar se o ID existe, né? Então a gente sempre vai ter que ter essa função find one para poder fazer algumas validações, né? Para nossa API não quebrar, né? Com algum erro desnecessário, sendo que fazendo uma validaçãozinha a gente já resolve o problema. Então tá, qualquer dúvida que tenha surgido aí é só deixar um comentário e falar aí com a gente que a gente ajuda aí, beleza? Então até a próxima.